Olá! Entre os principais legados dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados no ano passado está o incentivo à prática esportiva entre crianças e adolescentes. Isso porque, para além das habilidades técnicas e dos benefícios para a saúde, o esporte transmite ensinamentos importantes, como ética, disciplina, coletividade, dedicação e também superação. Nesse sentido, incentivar a prática de diferentes modalidades esportivas em adolescentes que cumprem medidas socioeducativas tem sido uma das ferramentas com melhor resultado na reinserção desses jovens na sociedade. Agora, no Conexão, vamos falar então de esporte para a cidadania. E aqui no estúdio eu recebo o Diogo Brito, que é coordenador da Escola de Esportes do Clube de Regatas do Flamengo, e também Jorge Fox, que é coordenador de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do DEGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Tudo bem, Jorge? Tudo bom, Diogo? Tudo ótimo. É um prazer recebê-los aqui no programa. Igualmente. Jorge, conseguimos dar continuidade àquela boa conversa, muito né? bom. Uma conversa tão importante sobre educação para esses meninos e meninas aí que estão em situação de conflito com a lei. E aí, falando especificamente de ações ligadas ao esporte, Jorge, você está há 5 anos na coordenação e tem intensificado essa prática. Por que esse é um trabalho que você realiza com tanto afinco, né? Por que esse é um dos focos da sua gestão? Bom, o processo socioeducativo tem como objetivo algumas questões muito específicas, né? Preparar esse jovem para o mundo do trabalho, identificar habilidades nesse jovem para que ele possa exercitar, mas principalmente o desenvolvimento humano, trabalhar princípios e valores. E provavelmente o esporte seja o melhor instrumento para isso. Então, nesses últimos 5 anos, a gente tem intensificado muito novas parcerias e acreditando que o esporte pode colaborar no processo socioeducativo. O Diogo é um exemplo aqui de um grande parceiro com a gente, né, Diogo? Exatamente. Eu acho que é uma grande possibilidade. O esporte, eu acho que colabora com muitas questões, com a autoestima, com o equilíbrio emocional, mas principalmente com a questão de trabalhar princípios e valores importantes para qualquer pessoa, né? Mas para esse jovem é fundamental. A gente citou alguns, né? A questão do trabalho em equipe, Perfeito. Da ética. Muitas questões, né? Muitas questões importantes que a gente vai continuar falando aqui ao longo do programa. E aí, Diogo, como o Jorge falou, você é um dos parceiros do trabalho aqui no DEGASE, no Rio de Janeiro, com foco, então, no basquete. Conta um pouquinho qual é a proposta dessa parceria, né? Como é que ela funciona? O Flamengo, em parceria com a Secretaria de Estado, Esporte, Lazer e Juventude, implantou 6 núcleos em todo o estado do Rio, tá? Isso é fruto de uma contrapartida da Lei de Incentivo do Esporte, que facilita que o Flamengo possa fazer essas ações vinculadas hoje no basquete, que esse projeto é vinculado ao time de basquete do Flamengo. Uhum. A nossa expectativa é conseguir formar cidadãos que sejam úteis para a sociedade, aprendendo a respeitar as leis, vendo a importância do trabalho de equipe. A importância do professor lá está sendo bem bacana, né, Sem Fox? dúvida. Devido a tu ver o respeito que ele tem pelo aluno, isso é gratificante pra gente. Vocês têm um trabalho em 2 unidades do DEGASE aqui no Rio, né? Isso. Tanto com meninos quanto meninas. Quantos adolescentes hoje fazem parte do projeto? Ao todo, são próximos de 80, né? Bacana. Um número bem significativo de manhã, de 38 alunos, que só temos 1 hora de aula lá, na feminina, na parte da manhã, devido às outras atividades que os jovens também têm, como escola, outros cursos, profissionalizantes. Muitas atividades, né? E à tarde também temos um quantitativo similar, então até um pouco mais, devido também a esse horário. E a partir agora do dia 28, vamos intensificar as ações no masculino também, com a inauguração oficial do projeto. Muito bom. Jorge, quando a gente pensa, né, nessas atividades, aí falando especificamente do programa de hoje, atividades esportivas, como é feita a seleção dos jovens, né? Que projeto eles vão participar? É feito um convite? É obrigatória a participação? Como é que isso funciona dentro da instituição? Ok, as unidades contempladas, a equipe pedagógica conhece o portfólio e oferta aos jovens. Então, o jovem escolhe a ação que ele quer participar. Na verdade, a gente tem que compreender que o processo educativo, obrigatoriamente, esse jovem tem que participar de algumas ações profissionalizantes de cultura e esporte. Mas nós, hoje, no Rio de Janeiro, nós temos um portfólio bem ampliado. Isso facilita muito que o jovem escolha aquilo que ele tem o desejo, a motivação de fazer. Assim, é bom a gente destacar, hoje o Rio de Janeiro executa o basquete,
tem o judô, tem a capoeira, tem natação, tem o futebol de campo, futebol de salão, ou seja, o jovem tem uma possibilidade de escolha de acordo com aquilo que ele deseja, a motivação, isso é importante para esse jovem, né? E para o jovem, a atividade esportiva é sempre muito maravilhoso, né? Sempre um atrativo. Sem dúvida. Ele faz com muito prazer. Inclusive, a gente já percebe, depois o Diogo pode falar um pouquinho. Nós já temos uma atleta, uma menina que se destacou, que fez um encaminhamento para uma escola diferenciada em Cachoeiras de Macacu. Ou seja, a gente sabe que, apesar de ser uma atividade que não é de alto rendimento, a gente sabe que a proposta, na verdade, não é essa, mas a gente sabe que tem garotos muito talentosos. Claro. Entendeu? A partir dali a gente pode gerar, formar novos atletas. Sem dúvida, isso que é a motivação, acho que isso aqui é o bacana, né? O jovem perceber que ele é capaz, isso é muito bacana. Que os jovens, quando eles chegam nas unidades, é uma característica assim que é muito impactante. Esse jovem, ele não traz sonhos, ele não tem perspectiva de futuro. O esporte nos ajuda a isso, ele começa a perceber que ele é capaz de sonhar, de prospectar o futuro, isso é muito bacana. Você percebe isso, Diogo, nas aulas, né? Quando você faz a visita nas unidades, que tem as aulas de basquete, você percebe e que eles também têm essa sensação de que o esporte é realmente uma medida importante para a ressocialização? Não, isso é visível, sim. E a cada dia, apesar de algum ter uma rotatividade alta, que tem alguns que cumprem a sua medida socioeducativa e voltam para o convívio da sociedade, mas as que vão chegando também já vão se adaptando, você sente que elas vê aquilo dele como algo importante, como algo que pode ser um fator de mudança na vida dela. Tá? Essa menina que o Fox comentou foi bem legal, que ela teve noite de cumprir a medida dela, mas queria continuar a praticar a modalidade, praticar o basquete. Nós encaminhamos ela para o núcleo de Cachoeira de Macacu, que relativamente será mais próximo à residência dela. Chegando lá, o professor identificou que ela realmente tem um talento e já encaminhou ela para uma equipe de basquete feminino aqui da capital. Que bacana, muito bom. Bacana, né? É um resultado que não é o esperado, mas é bom quando acontece. Não, é claro. um objetivo, mas tem essa possibilidade. O objetivo principal é formar cidadãos, né? Isso aí. Se a gente, desses cidadãos que nós estamos formando, conseguir captar um atleta de alto rendimento, excelente. Fica melhor ainda. Gente, olha só, no último dia 18 de março, foi realizada em São Paulo a 13ª edição do Campeonato de Futebol da Fundação Casa. Os jogos são disputados em um campo profissional, nas preliminares do Campeonato Paulista. Dessa vez, o estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, recebeu os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação. Nós vamos exibir agora um trecho de um vídeo produzido pela Fundação Casa de São Paulo durante essa partida. Vamos ver. Era um sonho, tinha muito desejo, né, de sempre jogar futebol desde pequeno, sempre jogando ali nas quadras, onde eu morava, jogando no campo. Depois comecei a treinar no 12 de junho, onde que eu moro, na cidade de Indaiatuba. E foi quando ali eu vi, né, que era uma boa profissão, a qual eu desejava desde antigamente, que eu queria correr atrás mesmo e queria alcançar esse objetivo na minha vida. Dia a dia deles, eles fazem condicionamento físico, todos os adolescentes do centro, e tem aqueles que gostam mais de futebol. É onde a gente faz os times lá entre eles e faz um futsal que cabe cada time 4, né, de cada lado. Então, como é muito restrito, assim, o espaço que eles têm é menor que um campo de futsal. Então, treinar futebol de campo com eles lá, a gente treina os fundamentos, na verdade. Os fundamentos que a gente enfatiza bastante, porque não dá para montar um time lá com 11 jogadores. É muito bom para todos nós, né, que além nós estamos exercitando e ao mesmo tempo estamos ali no foco que é para o nosso jogo, se preparando também para conseguir sempre a vitória e correr atrás dos nossos objetivos na vida, né? Que essa é uma oportunidade muito grande que nós estamos tendo de jogar hoje num campo profissional. Muito legal. E quem fala mais com a gente sobre essa iniciativa é o Carlos Alberto Robles, que é gerente de Educação Física e Esporte da Fundação Casa. Tudo bem, Robles? Tudo bem, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade do Canal Futura
e cumprimentar o Jorge, o Diogo, você, obviamente, a Larissa. E é sempre bom estar divulgando os trabalhos, que geralmente dentro do sistema socioeducativo a gente vê muita a exposição da mídia negativa. Então, a oportunidade é de a gente mostrar o trabalho que vem sendo executado de bom dentro das instituições. Com certeza, essa é a nossa proposta aqui, Robles, é estimular também novas parcerias, novos projetos aí como o que você realiza aí na Fundação Casa e aqui no Rio de Janeiro, o Degás. E aí, Robles, nesses 13 anos, né, eu imagino a sensação, né, que menino não gostaria de jogar aí num campo oficial, numa preliminar de um Paulistão, por exemplo, e como é que você percebe, a gente vê aí no depoimento do vídeo de vocês, a alegria, né, desse jovem de estar jogando ali. Quais são os resultados desse trabalho nesses 13 anos? Então, Larissa, é bom salientar, essa é a 13ª edição e é uma parceria com a Federação Paulista de Futebol. A partir da fase quartas de final, a gente começa a participar das preliminares do Campeonato Paulista, mas desde janeiro a gente vem fazendo esse trabalho com a garotada. Então, aqui em São Paulo, nós temos uma organização de 12 regionais e cada regional realiza o seu campeonato e a partir daí a gente começa com uma fase estadual. Então, para nós, a gente tem que estar sempre junto com a federação, trocando, e é um trabalho super coletivo aqui dentro da instituição, porque toda a logística ela é muito grande. Então você tem que ter um apoio da parte de saúde, da parte de transporte. Esse ano a gente movimentou 90 centros com a participação de 1.350 adolescentes fora dos muros da instituição. Então, só para você realizar esse sonho da garotada, quando você acompanha, que a gente acompanha essas fases, a gente vai estar junto dentro do campo com eles, e após essa participação deles no jogo, eles vão para a arquibancada e assistem o jogo principal. Então a satisfação é muito grande, os meninos passam, você vê o brilho dos olhos desses adolescentes, o momento que eles podem interagir com os servidores. Então, é uma política adotada aqui em São Paulo que a gente vem colhendo muitos bons resultados. Você acredita também que projetos como esse, né, e aí falando especificamente da Copa de Futebol, ampliam também a visão dos agentes que trabalham ali no dia a dia nas unidades da Fundação Casa, em relação a esses adolescentes e jovens? Esse trabalho também traz benefícios para os funcionários da instituição? Sim, com certeza a gente tem esse retorno super positivo, né? Após o evento, a gente entrevista, a gente colhe algumas informações com os funcionários e o resultado é super positivo. Principalmente naquele dia, né? Porque é importante, não só para o adolescente, como para o servidor, eles têm uma rotina. E quando essa rotina é quebrada, com um certo tipo de atividade que é muito prazerosa. Aqui em São Paulo, para vocês entenderem um pouco a nossa organização, nós temos uma superintendência pedagógica, né, que é diferente aí do Degás com o George. A gente tem 4 áreas de atuação, que é o ensino formal, a educação profissional, a arte e cultura e o esporte. Então, isso é super dividido, porém, a gente estamos conseguindo integrar todas essas áreas e colher muitos bons resultados aqui. Então, quando você tem esse apoio, quando você tem essa união e todas as atividades têm essa intencionalidade, com certeza os resultados serão alcançados. E vocês conseguem acompanhar, Robles, por exemplo, adolescentes então que terminaram aí o tempo de internação, que participaram dos projetos ligados ao esporte, vocês conseguem acompanhar se o trabalho teve realmente uma consequência positiva para a reinserção desse menino quando sai das unidades de internação e volta para sua casa? Vocês têm relatos em relação a isso? Sim, obviamente que o objetivo nosso não é revelar talentos, né? Então, hoje, quem trabalha aqui como assistente na nossa gerência de esportes é o Zé Maria, né? O Super Zé do Corinthians, ele também faz um trabalho com a gente, foi bicampeão mundial também de futebol. Então, tem toda essa abertura, e aqueles meninos que se destacam, obviamente, a gente oportuniza. Só para exemplificar, a gente vai realizar agora, no final do mês, um amistoso com a seleção da Copa, com a equipe da Portuguesa e depois com a equipe da Ferroviária em Araraquara. Então, esses meninos que têm o destaque, eles têm a oportunidade de estarem demonstrando o seu talento para uma entidade, um clube de futebol que disputa aí o alto rendimento para tentar aí um lugar ao sol. Porém, o termômetro maior que a gente tenta contribuir com a educação física e esporte,
o que a gente tem de concreto é a reincidência. Hoje aqui em São Paulo nós temos apenas 15%, né, de reincidência, um número muito bem posto, né? Eu acho que a gente vem conseguindo um bom trabalho. E a educação física e esporte, como as demais áreas, a gente colabora para a não reincidência desse adolescente no sistema socioeducativo. Muito bom. Robles, eu vou pedir para você continuar acompanhando a nossa conversa e eu já volto a falar com você. Jorge, você acredita que a sociedade ainda considera ações como as realizadas aqui pelo Degase ou como essa proposta da Fundação Casa ainda são vistas como um luxo para esses meninos, né? Que, na verdade, o trabalho deveria ainda ser outro? Bom, antes de mais nada, parabenizar o Carlos, né? O trabalho que ele realiza em São Paulo, muito bacana. Sinceramente, eu acho que não. Eu falo isso porque quando a gente procura a sociedade, a gente tem conseguido muitas parcerias positivas e eu acho que o termômetro é esse. Eu tenho aqui o Flamengo, eu posso citar que a ArcelorMittal, que é a maior empresa de aço do Brasil, uma das maiores do mundo, é uma grande parceira nossa. O Instituto Faz Esporte, grande parceiro também do departamento. Eu tenho o Instituto Reação, eu tenho o Flamengo, eu tenho a Confederação Brasileira de Vôlei, eu tenho o Inter de Milão, ou seja, nós temos um leque muito grande de parceiros e que eu acho que isso é o termômetro de que eles acreditam que é possível, que vale a pena investir. Eu acho que, não sei, eu acredito muito que eles acreditam nessa questão de que vale a pena investir no departamento. Diogo, quando você deu início a essa parceria, né, quais eram os desafios, na sua opinião, e alguns, como eu coloquei aqui, esses estigmas, né, a gente sabe que ainda existem muitos preconceitos em relação a esses meninos e meninas, principalmente em relação à violência. Você percebeu isso de que forma? Logo quando recebeu a notícia, eu fiquei um pouco receoso, né? Até conversei com o João achou que o João é o gerente da Escola de Esporte do Flamengo. Ele achou que seria tranquilo, ele gostou do desafio, nós fomos lá conhecer, o Fox fez um belo tour por lá, né? E ao iniciar a atividade, vimos que todo aquele medo cessou. Já os próprios internos, já perguntando quando vai começar, o que é basquete, não sei o quê. A gente foi trocando ideia, foi aproximando. Hoje tem um professor lá que é o Roberto Filho, já consegue abraçar eles, envolve bem. Tu vê que tem uma relação muito boa e é muito importante. Eu consigo ver que é muito importante esse esporte para essas crianças, entendeu? Que muitos, o Fox tem a estatística, muitos não têm uma figura paterna em casa. E o professor acaba sendo essa figura, essa representatividade para eles. Muito bacana essa relação também que gera entre eles e os professores, nós profissionais, como eu coloquei até com o Robles, lá da Fundação Casa, a própria relação com os agentes que participam desses projetos. Provavelmente a figura do professor seja o profissional mais respeitado no processo educativo. Eles respeitam muito a figura do professor porque eles reconhecem o valor da educação, como a educação pelo esporte, pela cultura. Então, acho que por isso que a gente investe muito nisso. E é muito bom ouvir do parceiro que ele reconhece que está sendo bem cuidado, bem tratado, né? Porque seria uma obrigação nossa, né? Mas é muito bacana. Agora, olha só, gente, um relatório da Comissão de Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi publicado em 2013, mas é o mais recente que a gente tem, apontava que no Brasil existe superlotação nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei em 16 estados. Em alguns desses estados, a superlotação superava, na época, os 300%. Já entre março de 2012 e março de 2013, nas unidades inspecionadas pelo Ministério Público, foram registradas fugas de pelo menos 1.560 internos, um número correspondente a quase 9% do total de internos no país. E também foram registradas 103 rebeliões ocorridas em mais de 20% das unidades de internação. Jorge, e aí nesse sentido, né, a gente sabe sim que essa é uma realidade, apesar desse relatório já ter aí 4 anos, essa é uma realidade ainda que é predominante no país. Como lidar com esses desafios, né, e como também a prática do esporte pode impedir a fuga desses jovens, né? Como é que vocês lidam com essas questões? Realmente, a superlotação é um grande desafio. Lidar com pessoas é um grande desafio. O processo socioeducativo é um grande desafio. Eu acho que, nessa perspectiva, nos cabe ampliar o portfólio, buscar novos parceiros, perceber que, através da educação, é possível, acreditar nessa possibilidade. Eu acho que é o desafio do dia a dia nosso, como agentes socioeducativos. Buscar novos parceiros, sensibilizá-los para que eles estejam cada vez mais próximos da gente, acreditando
no trabalho deles, como um projeto que possa ressignificar a vida desses jovens. A gente tem casos muito bacanas, como o Carlos mesmo apontou ali. Nós temos também jovens que hoje, mesmo cumprindo medida de internação, frequentam, eu tenho um jovem do campus do Goitacazes, ele hoje é um profissional do futebol, mesmo cumprindo uma medida de internação. O próprio Instituto Reação do Judô já identificou jovens talentosos. Eu tenho basquete, já identificou jovens talentosos. Nós temos casos de jovens que, frequentando assiduamente a questão dos esportes, a gente percebe que ressignificaram a sua conduta, os seus valores, a relação com os pais, ou seja, a questão do desafio é trabalhar com pessoas. Eu acho que esse é o nosso desafio, mas faz parte. Isso é muito bom. Robles, você continua me ouvindo? Lógico. Estamos atentos aqui a todos aí. Então, Robles, eu vou fazer a você a mesma pergunta que eu fiz ao George, né? Porque, por exemplo, recentemente a gente viu aí casos de fuga, né, de algumas unidades aí de São Paulo, e tanto aqui no Rio, né, como em outros estados, a gente sempre tem notícias da influência que alguns grupos, né, ligados ao tráfico ainda têm sobre esses meninos e meninas que estão nas unidades de internação, perdão. Mas no momento em que a Copa está ocorrendo, que as aulas de educação física estão ocorrendo, esse aspecto consegue ser deixado de lado? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, então. Só para falar um pouco mais da nossa estrutura, nós temos aqui 300 profissionais de educação física concursados, né? São profissionais que atuam aí nas diversas unidades em todo o estado de São Paulo. Fora isso, nós temos 20 centros de gestão compartilhada, que indiretamente eles contratam os profissionais de educação física e também desenvolvem. Então, todos os centros, eles têm profissionais de educação física e cada adolescente, pelo menos 3 aulas semanais de educação física e esporte durante aí, o período deles de internação. Isso não quer dizer que eles só façam isso, é no mínimo 3 atividades por semana com esses adolescentes. Então, a gente também trabalha com relação aos estímulos para esses adolescentes, né? Então, dentro do esporte, nós temos um calendário extenso aqui, anual. Agora foi a Copa Casa, depois nós temos agora no segundo trimestre, né, umas atividades mais internas, que é com relação ao desenvolvimento das atividades, o resgate da infância, de jogos e brincadeiras. E, posteriormente, a gente começa com o campeonato de futsal, temos xadrez e entrando em 2018 a gente já volta com basquete, vôlei. Então, esses adolescentes, eles são muito bem atendidos dentro do sistema socioeducativo. Aquilo que você falou anteriormente, essa Copa, a gente que milita dentro do esporte há muitos anos, a gente sabe que para você participar de um campo de futebol, de uma Vila Belmiro, de um Pacaembu, de um Moisés do Carelli, de campos tradicionais aqui em São Paulo, é difícil para os próprios adolescentes e jogadores do sub-20 das equipes, eles não participam. Um exemplo é a Copa São Paulo de Juniores, que acontece aqui em São Paulo. A final acontece no Pacaembu. Os outros jogos, a seletiva, são todas no interior. E para nós, assim, é um espaço que eles têm que tem que ser muito bem aproveitado. E a gente tem esse retorno muito positivo. Então, tem um calendário extenso anualmente aqui na Fundação, que obviamente também faz parte de um calendário maior da Superintendência Pedagógica, né? Porque existe também toda uma preocupação do atendimento interno desses adolescentes, mas também são sempre estimulados, né? Na educação profissional, eles têm umas atividades com relação à culinária, na arte e cultura também, com teatro e música. E aí nessas atividades, Robles, porque a gente está caminhando realmente para o finalzinho do programa, essa questão da violência, né, que ainda tem uma certa influência de grupos externos, vocês conseguem perceber que isso supera essa questão? Sim, eu acho que a grande batalha nossa é que esses adolescentes da comunidade que estão envolvidos com a criminalidade, eles têm como ídolos assim, o chefe do tráfico, o cara que é um assaltante de banco, e a gente tem que reverter essa situação, despertar uma crítica desse adolescente para que a gente possa também, quando ele sair da fundação, escolher o caminho entre o bem e o mal. Com certeza a gente tem um grande resultado que eles estão escolhendo o caminho do bem. Com certeza. E essa questão da criminalidade, existe todo um corpo aqui, as áreas mesmo de segurança, de segurança e disciplina aqui da Fundação, todo um trabalho
muito atencioso com relação a isso, para que essas informações e essa prática não adentre dentro dos centros de internação aqui da Fundação. Robles, eu queria muito agradecer a sua participação no programa, parabenizar vocês mais uma vez aí pela iniciativa, tá bom? Foi um prazer conversar com você, muito obrigada. Obrigado a você e mais uma vez aí pela participação e pela oportunidade. Boa tarde a todos. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. Gente, o tempo já encerrou. Eu queria muito agradecer. Passa rápido, né, Diogo? Muito rápido. E aí, rapidamente, eu vou colocar para você que está em casa, então, o site do Degase aqui no Rio de Janeiro, para você acompanhar outras ações ligadas aí ao esporte. Então, degase.rj.gov.br e o site também da Fundação Casa de São Paulo, fundaçãocasa.sp.gov.br. Tá bom? E aí nesse site você consegue segui-los nas redes sociais. Gente, muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês, viu? Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima. A você de casa, eu agradeço a sua companhia. Lembrando que o Conexão vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas quando você quiser, no futuraplay.org. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.